ver folha, você começa a ver flor e você começa a ouvir barulhos que antes estavam ali esquecidos, como, por exemplo, passarinho ou pequenos insetos. E chega uma primavera e não tem esse barulho. E ela vai pesquisar o porquê e ela vai analisar que naquela região que ela morava, o uso indiscriminado de inseticida, o DDT, estava matando os insetos e os pássaros. E aqui vem a Primavera Silenciosa. Então, este livro, também de 1962, é o primeiro livro que diz para a gente de maneira escancarada: ó, esse negócio de usar a ciência aí está dando errado. Que a gente está impactando o planeta, talvez de uma determinada maneira, que não vai ter volta. Bom, tudo isso para dizer que se ali naquele ano de 1962 vem esses livros, outras publicações vão aparecer também, a ideia de alfabetização científica, em algum momento, mais entre os anos 1970, 1980, começa a se modificar. Não basta mais saber só conceito e procedimento. É importante também analisar essas relações que existem entre a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e é importante aprender ciência para resolver problemas do seu dia a dia. Vou dizer de maneira mais clara: a ciência não vai resolver todos os problemas. E, muito fortemente, outras esferas sociais impactam muito mais nas decisões que a gente tem no dia a dia do que apenas as questões de ordem científica. O Bruno falou, ele não usou esse termo, mas ele disse alguma coisa nesse sentido. A gente não pode pensar só para a perspectiva científica para resolver o problema. Não pode mesmo. A gente está sendo o que a gente chama de cientificisa. A ciência vai trazer a cura para todos os males. E, na verdade, a ciência faz muito problema também, né? E muitos dos problemas que a gente tem nos dias atuais, a ciência talvez tenha ali uma parcela de culpa, uma parcela de resolução dos problemas, mas não só. Vamos ver o apagão que a gente teve na semana passada. A gente pode explicar do ponto de vista científico que não foi anunciado com clareza que viria uma tempestade daquele jeito, né? Bom, agora, ali, alocado naquele problema da falta de luz da semana passada, eu posso discutir questões de ordem da ciência, mas a ciência não resolve a situação. A ciência talvez até me diga assim: se eu buscar congelar ou algum outro meio para refrigerar aqueles alimentos que estão no congelador da minha casa, eu consigo não gastar tanto dinheiro com essa falha de energia que já está acontecendo aqui. Mas há muitos mais problemas e muito mais questões envolvidas nessa falha de energia do que apenas aquelas que são de ordem científica. Questões de ordem política, questões de ordem econômica, questões de ordem social que estão envolvidas ali também. E aí, como professor, o que eu faço nesse ponto? Bom, esta vertente nova de alfabetização científica está falando para a gente da importância, da necessidade de desenvolver estratégias para a promoção de um pensamento crítico, que é um pensamento que vai levar a pessoas a fazerem perguntas, como aquele do Bruno, mas buscar modos para analisar essas perguntas. E tentar analisar essas perguntas, buscar pessoas que talvez possam colaborar com essa discussão naqueles pontos que eu não entendo. Ou seja, a gente está entendendo hoje em dia que a alfabetização científica, além do desenvolvimento do pensamento crítico, é algo que se dá por meio de construção de consenso. E construção de consenso não quer dizer que eu vou deixar de ter minhas ideias, mas quer dizer que eu vou trabalhar com outras pessoas, intelectualmente, para tentar chegar a um entendimento que pareça importante, necessário, suficiente, adequado para aquela situação que eu estou analisando. Nisso, tem muitas questões de ética que estão envolvidas. Tanto no debate franco, que não inclui preconceitos, ou deveria fazer com que preconceitos possam ser vistos, mas também há essa possibilidade de práticas da ciência que estão vinculadas a formas livres que a ciência possa ser participadas da discussão. É por isso que nos dias atuais a gente tem falado muito da necessidade que em sala de aula a gente não trabalhe apenas com aquelas questões que são de ordem conceitual e procedimental da ciência, mas sobretudo que a gente trabalhe com questões que a gente trabalha com temas que se vinculam à própria construção de conhecimento da ciência, ou seja, com aquilo que é epistêmico da ciência. Quando vocês, professores aqui da Escola de Educação, levam as crianças para a horta e vão pedir para elas ver bichinho e tentar analisar o que é aquele bicho, tem um procedimento epistêmico por trás. Que primeiro elas têm que coletar o bichinho. Mas vocês podem depois vão devolver, porque esse bichinho não vive aqui. A questão ética está ali. Além disso, tem questão social da ciência. A ciência faz observação, mas deveria preservar pela vida daqueles seres e daqueles objetos que
que se faz observação. Se faz observação porque na ciência uma forma de você entender mais é por meio de observação, que pode ser pelo microscópio, pelo externo microscópio, por uma lupa. Isso é associado à ciência. A gente já atribuiu que essa é uma prática da ciência que é importante. E entendendo que essa prática é importante, eu consigo analisar outras situações semelhantes. Por exemplo, vacina. Eu não estava falando da vacina. Tem muita gente na pandemia que falou assim, essa vacina aí não deve ser boa, porque foram 9 meses, né, entre começar a pandemia e ter a vacina. Mas quanto conhecimento já se tem sobre construção de vacina? Conhecendo isso, eu não preciso saber sobre farmacologia, mas eu sei que passou por um teste e que esse teste foi aferido pela comunidade científica, há um grande percentual dessa vacina ser muito boa. Eu não vou virar jantar, porque eu estou mudando a vacina chinesa. A vacina chinesa, a vacina norte-americana, a vacina inglesa, passaram por um protocolo muito semelhante. Não tem relação com identidade de um determinado grupo, identidade geográfica, com nacionalidade da vacina. Não tem. Tem a ver com normas que são construídas durante a ciência. Isso a gente pouco discute em sala de aula. E talvez esse seja um dos pontos que a gente deveria trazer para a sala de aula, as questões de ordem sistêmica, questões de social, para que os conhecimentos da ciência possam ser analisados pelas pessoas que não são cientistas, e a alfabetização científica não pretende formar cientista, mas pretende formar uma pessoa com pensamento crítico para analisar aquela situação, e que inclusive pode dizer assim, aqui eu não conheço, mas eu vou procurar pessoas que têm conhecimento sobre e podem oferecer respaldo sobre como essas informações podem ser válidas, podem ser validadas no âmbito da ciência. Para concluir, né, quando a gente está falando de livros, seja a literatura de maneira mais ampla, ou seja, aqueles livros didáticos, ele também está transitando no âmbito da alfabetização científica, naquilo que alguns autores chamam de diferentes sensos ou sentidos da alfabetização científica. O primeiro senso ou sentido da alfabetização científica é um sentido fundamental de alfabetização. Ler textos, ler em língua portuguesa ou em inglês, é fundamental para compreender a alfabetização científica. Porque ao ler textos que falam sobre ciências, eu posso começar a entender, inclusive, questões de ordem sistêmicas e sociais da ciência que estão ali como causa. E esse seria o sentido derivado. Entendo que a alfabetização científica, por meio de literatura, tem essa relação de fomentar o sentido fundamental da alfabetização e isso permitir o sentido derivado acontecer. Uma expectativa de formação mais humana, social, mais científica também. Me desculpe se eu extrapolei tempo que eu não contei, mas muito obrigada pela oportunidade de discutir com vocês. Muitas das coisas que você trouxe se entrelaçou com os apontamentos do Bruno, e eu acho que isso é uma das coisas, é um dos grandes desafios que a gente tem também na educação e que a gente se esforça muito, que é fazer essas boas perguntas, para que as crianças também possam fazer essas boas perguntas, né? E isso de que as pessoas compreendam as informações que chegam até elas, eu acho que parece algo tão simples, mas tem se tornado cada vez mais complexo, ainda mais nessa perspectiva negacionista, né? Vou dar a palavra a Juliana Lima, e você vai precisar aqui. Ou não? Acredito que não. Vocês vão ouvir bem? Sim, que bom. Bom dia a todos mais uma vez. Falaram tão bem que vocês nem vou falar, mas vou contar um pouco da nossa experiência dentro do Hospital Santa Marta Centro e em especial pela parceria do Bruno. Então, dentro do Hospital Santa Marta, nós temos uma escola hospitalar e o nosso CEO entrou em contato comigo para falar do Bruno. O Júlio tem um cientista que ele tem um livro, ele escreveu um livro e ele começou a contar sobre o livro, sobre a Bela Experimenta. E foi muito importante para nós dentro da escola hospitalar, porque são crianças que estão em fase de alfabetização, outros que estão na educação fundamental, ensino médio, enfim, e o que ensinar dentro do hospital? Então, dentro do hospital, a gente pode ensinar tudo. Nós somos em 8 professoras, uma professora que é a professora Tatiana Campos, que acaba levando conhecimento a essas crianças, levando conhecimento da ciência, levando a arte, levando a cultura, levando também o livro para que quando ela volte para a escola de origem, ela
também não tenha tanta defasagem educacional. Quando eu entrei aqui na escola, eu achei muito bonito. Então, o barulho dos alunos, esse barulho é muito bonito, conecta totalmente. A gente pensar no futuro melhor. Eu vi a horta, achei linda a horta, então, não só a horta, mas a música tocando, o barulho dos alunos. Eu entrei aqui, eu vi várias atividades ali de grau, e eu pensei numa escola totalmente viva. Viva para que essas crianças, esses adolescentes, eles consigam ter realmente um pensamento crítico, eles saibam literalmente fazer perguntas críticas, perguntas que realmente façam sentido, eles saiam do seu conhecimento, até um conhecimento um pouco mais profundo, quem sabe a ciência, junto com outros saberes e as multidisciplinaridades, quando comece a conectar para esse cidadão ser melhor. Então, é a ciência junto com outros saberes para transformar realmente o nosso país, e a gente conseguir seguir um pouco mais de saber. A tecnologia está aí também, está junto com a ciência. Eu acho que tem toda uma construção aí para a gente pensar no mundo melhor das nossas crianças. Eu acho que é isso, os professores falaram muito bem aqui, acho que a gente tentar incentivar pessoas como o Bruno para escrever mais com nós, para falar do Zé Gotinha com mais intensidade, da seriedade que ele traz, da importância da vacina, incentivar o Bruno e demais escritores e cientistas para produzir mais para todos nós aqui. Acho que é isso que eu tenho para trazer para vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais a nossa escola hospitalar, a gente fica dentro do Costa Camargo, nós temos 37 anos de existência. Então, nós temos professores do Estado e da Prefeitura cuidando literalmente da educação dessas crianças e apoiando também as famílias. E o que é interessante, só para falar um pouco mais da nossa escola, as crianças aprendem o que é ciência, aprendem sobre matemática, sabe, de literatura, da música, e esse familiar também que ele fica menos no pesar ali da jornada oncológica. Então, até a própria mãe, o próprio pai, o avô, ele acaba entrando dentro de uma fantasia, porque dentro da escola a gente também traz a fantasia lúdica, a ciência. Então, a gente está dentro do Camargo, literalmente, para minimizar o impacto do tratamento, e quando a gente encontra livros, como que o Bruno trouxe para nós, é um acalento nos nossos dia a dia. Acho que é isso. Obrigada. Nós vamos seguir agora os vídeos das professoras para fazer uma breve introdução. Mas, Juliana, gostaria só de comentar que eu achei muito interessante quando tem alguns enfim, acho que a grade da formação em pedagogia, ela tem muitas lacunas, mas também é difícil você pensar num currículo que consiga considerar e abarcar todas as demandas que seriam necessárias, né? E é um conhecimento que eu tenho muito pouco, né, sobre crianças hospitalizadas. Assim, a sua fala já me despertou diversas questões, assim, pensando também nesse processo da arte, da cultura, colaborando nessa jornada oncológica da criança, né, que muitas vezes também fica assim, restrito muito a isso, né, para solucionar o problema da fome é somente a alimentação, para solucionar o problema da doença é somente o que mais está envolvido em tudo isso, que eu acho que entra na professora, você traz esses processos culturais, sociais, históricos, que também vão atravessando e fazendo a ciência, né. E essa ideia errônea dessa destituição da imaginação em contraponto à ciência, né? Que na verdade as coisas elas são imaginadas, elas são primeiramente imaginadas para depois serem concretizadas, né? Então, na verdade, dentro da ciência cabe muita imaginação. Assim. Eu só não sei qual é a sequência dos vídeos, eu esqueci de. Então, esse vídeo ele vai trazer o relato da professora Jane Lordelo Pereira de Souza, que é professora de Ciências, e da Alice Maria Passos de Carvalho, que é professora de Português, do Colégio Estadual José Dias Salles, localizado em Salvador, no estado da Bahia. Eles fizeram um trabalho muito interessante com
Bel é experimentadora. Será que a gente tá com som? Ah, eu acho que deve ter sido na caixinha aqui. Abordagem interdisciplinar nas aulas de língua portuguesa e educação científica, utilizando o livro como inspiração. Acho melhor. Bela é uma personagem Voltar para a gente ver do começo. Poxa vida. Eu acho que. Trabalhar com o livro Bela, experimentadora em sala de aula, foi uma experiência prazerosa ao promover a educação científica de uma forma contextualizada. As turmas de sexto ano de uma escola pública da cidade de Salvador, Bahia, fizeram reflexões e realizaram suas próprias descobertas por meio de uma abordagem interdisciplinar nas aulas de língua portuguesa e educação científica, utilizando o livro como inspiração. Bela, uma personagem marcada por sua curiosidade, possui características que favorecem a identificação dos alunos. Essa conexão permite que muitos estudantes vejam refletidas em Bela suas próprias experiências, reconhecendo a presença da ciência em seu cotidiano. Ao promover essa identificação, a narrativa de Bel contribui para desmistificar a ideia de que a ciência é um campo distante ou inacessível, estabelecendo a aprendizagem e Agora foi. dessa forma, a curiosidade de personagem compartilha a proximidade com a ciência de maneira mais próxima e relevante. Nas aulas de educação científica, os alunos são desafiados a pensar como cientistas. A história de Bela, que experimenta, testa hipóteses, investiga o mundo ao seu redor e estimula os estudantes a fazerem o mesmo. As perguntas que surgiram evidenciam a curiosidade dos alunos e a professora pode aproveitar essas oportunidades para introduzir conceitos científicos de uma forma espontânea e fluida. Ao final de cada atividade, os estudantes foram convidados a refletir sobre o que aprenderam, fazendo comparação com a curiosidade científica de Bel e como ela questiona e testa hipóteses. A leitura do livro tornou possível a criação de pontes entre a história e atividades práticas. Por exemplo, ao ler um trecho em que Bel realiza um experimento, os alunos demonstraram disposição para replicar algo similar na sala de aula. Isso oferece uma abordagem mão na massa, na qual eles não apenas leram sobre ciência, mas experimentaram, o que reforça o aprendizado de maneira prática. Esse processo desenvolveu a capacidade de análise e o pensamento científico, conectando as descobertas com a vida cotidiana, indo além da memorização de conteúdo. As atividades inspiradas no livro promovem o trabalho colaborativo. Os alunos organizados em grupos para realizar experimentos discutiram resultados e tiraram conclusões, desenvolvendo também habilidades sociais de trabalho em equipe, importantes para o desenvolvimento integral dos estudantes. Nas aulas de língua portuguesa, após a leitura coletiva, os alunos realizaram atividades de interpretação do texto e foram convidados a escrever com suas próprias palavras a história de Bela. Essas produções foram corrigidas pela professora e depois reescritas por eles e lidas em sala de aula para compartilhamento com seus colegas. Os educandos também fizeram a releitura da capa do livro, expondo suas próprias impressões, desenhando e colorindo. O piquenique científico foi uma experiência coletiva e celebrativa para compartilhar as descobertas e os experimentos de uma maneira criativa. Durante o piquenique aconteceu uma exposição de trabalhos artísticos, produções textuais realizadas durante as aulas de língua portuguesa, demonstração de experimentos e uma apresentação teatral do livro, que recebeu um auditório da escola, Maritorri, Mercedes Bustamante e Galileu, representado pelos nossos estudantes. Cada grupo teve espaço para apresentar suas descobertas em um ambiente de interação e confraternização com os pais e responsáveis,
atividade pedagógica contribuiu para reforçar a conexão entre ciência e vida cotidiana, para desenvolver habilidades de leitura, escrita, reflexão e experimentação, bem como a colaboração e a curiosidade investigativa dos estudantes. A obra de Bruno Galão permitiu diálogo sobre a importância de ciência e o papel dos cientistas enquanto desenvolvia o protagonismo nos estudantes, tornando-os construtores do seu próprio conhecimento. Gratidão a Bruno e a editora Moá. Esse vídeo vai trazer o relato da professora Jane Ranieri Rocha. Ela desenvolve oficinas de ciência para crianças em Maringá, no estado do Paraná. Eu sou a professora Jane, sou professora de ciências na cidade de Maringá, Paraná. Dou aula numa escola particular e fora da sala de aula trabalho com as minhas oficinas de ciências. Nas minhas oficinas, eu levo a ciência ao cotidiano das minhas crianças. De uma forma lúdica, descontraída, muito investigativa, tá? Sempre com experimentações e também em contato com a natureza. Eu procuro fazer com que elas entendam que a ciência ela pode ser descoberta através das brincadeiras. E brincar de fazer ciência é maravilhoso. Que num dia de chuva em casa eu posso fazer uns experimentos com os meus pais, com os meus amigos. Então, sempre procurar levar as ciências também da nossa forma de brincar. Um dia, olhando as minhas redes sociais, eu preparei essa obra maravilhosa. Só o título aqui chamou muita atenção. Bela a Experimentadora. Eu fiquei curiosa em descobrir mais sobre esse livro, fui buscar mais informações, entrei em contato com a editora e eles prontamente me enviaram o livro. Eu analisei, eles logo já fui trabalhar com os meus alunos na oficina. Eles amaram, fizeram esse presente da leitura. O livro é bem tranquilo para trabalhar com os alunos, as crianças, eles amaram. Uma coisa interessante também foi aqui, nós trabalhar aqui um pouquinho sobre os nossos cientistas. Eles gostaram muito de conhecer um pouco mais sobre esses cientistas. Então, eu acredito que o livro dela, Experimentadora, ela se destaca por essa abordagem lúdica e acessível ao nosso público infantil. Eu acredito que o autor ele conseguiu transformar esses conceitos complexos de experiências simples e divertidas. Eu considero aqui, no caso, que a obra do autor Bruno Galão, ele contribui muito pela popularização da ciência entre as crianças, estimulando, nesse caso, o letramento científico, o pensamento crítico, despertando esse interesse por temas que vão além da sala de aula. Eu amei trabalhar nesse livro, estou trabalhando ainda, vou trabalhar com outras crianças na escola também, tá? E eu digo que o autor ali nos diz que os personagens aqui eles mostram que a ciência é divertida e que aprender é uma aventura. Com certeza, a ciência é muito importante para esse desenvolvimento das nossas crianças. Então eu agradeço ao autor por essa obra maravilhosa. Tenho certeza que vou trabalhar com vocês também. Muito obrigada. O terceiro vídeo é referente à segunda Primavera Cultural e Literária que aconteceu na Unicamp, onde ocorreu a contação da história Bela Experimentadora por Lara Delgado, Laís Bonafé e Maria Eduarda Marques. Pessoal, hoje nós vamos explicar essa história muito legal. De uma garota, sou criança, muito feliz de nada. Sabe como vocês, desde a escola, tinha muita amigos. Ela é uma que se chamava Bel. Não, porque é muito cedo. O que a Bel mais gostava de fazer era brincar de experimentar. Ela era
uma criança cientista. De lançar mais outros, porque esses dois foram bacanas, entendeu? A gente tem sim uma coletânea que prevê a princípio 4 volumes. A gente ainda quer falar, se der tudo certo no ano que vem, sobre mudanças climáticas. A gente quer falar sobre uma toada agora científica, né? Então tem uma colega da saúde pública, antropóloga, Fernanda Scariuzzi, que escreverá esse volume comigo também. E a gente está aberto para outros volumes também que a gente tem pensado, né? Sempre com esse olhar um pouco mais científico, tentando trazer um pouquinho de ludicidade para as crianças também. Né? Então são esses 4 volumes. Mas é isso, né? Nessa pegada do negacionismo. O negacionismo é um inimigo nosso, nesse livro. Nessa coleção, né, a gente ataca isso de frente a partir do segundo, né? Então tem sido uma longa ensaio para a gente sentir também como é que é a resolução disso. Difícil você falar de vacina, porque você
obviamente, de certa forma, se contrapõe ao interesse dos antivacinas, né? Então, tem sido delicado, né? Tem histórias que a gente pode conversar em off, mas nunca é simples a gente discutir sistemas científicos, sobretudo quando eles estão sendo tratados também pelo negacionismo. Mas é um objetivo também. E é muito importante lidar com trazer esse repertório. Então, eu acho que a imagem você já abre o livro, você já se encanta também com a imagem. Não consegui ler o livro todo, mas acho que isso é muito importante de se pensar, né? Ampliar esse repertório para as crianças. E agradecer mesmo. E eu acho que quando nós, professoras, recebemos um material que é pensado, que é articulado e dialoga, né, muito com a forma com que a gente pensa o trabalho, eu acho que facilita muito a ampliação do que a gente entende por alfabetização científica, porque muitas vezes esse trabalho de adaptação do material é nosso, e isso leva muito tempo também. Então, tudo que nos chega, eu trabalho, é um livro que é pensado de um certo ponto de vista, que leva em consideração a participação da criança, o olhar para a infância, né? Não um olhar infantilizador, mas um olhar crítico. Isso tudo amplia o nosso repertório e nos ajuda muito. Assim, né? Meio caminho andado, assim, você trabalhar com material que é pensado em todas as esferas, né? Eu acho que é isso. Obrigada pela exposição, sempre contempladíssimo pela sua fala. Bom, a gente chegou às 12 horas, então eu gostaria, antes de encerrar, somente convidar a Camila para subir aqui ao palco, para solenemente, em nome da Escola de Aplicação, receber a doação desses 2 livros que vão para a biblioteca. Por favor. Obrigada. Obrigada mesmo por toda a ajuda. Sem vocês, sem a Bíblia, não teria sido possível. Obrigada. Crianças à parte. Mas é ótimo. Então, para encerrar, né, uma vez mais eu gostaria de agradecer a presença de todos os expositores e reforçar, então, o nosso encontro, que vai ser aqui mesmo no auditório da Escola de Aplicação, às 13h50. Com o Augusto Monteiro, para fazer a apresentação para as crianças. Tenho certeza que vai ser um outro momento também, com a participação delas, né? A gente tem outras possibilidades no texto. O Bruno também vai estar aqui para fazer uma conversa depois da apresentação da Fundação Histórica. E eu queria reforçar, então, a importância, né, de uma coleção literária sobre alfabetização científica para crianças, pensando nessas narrativas que buscam romper com estereótipos, preconceitos, fomentando o desenvolvimento do pensamento crítico e também por meio das práticas cotidianas que permitem às crianças compreender outras formas de conhecer, estar no mundo, interpretar fatos e fazer boas perguntas, promovendo o direito das crianças ao conhecimento e a uma educação de qualidade. Agradecer vocês, professoras da Escola de Educação, a Secamar, todos que estão presentes pela escuta e principalmente pelo trabalho que vocês realizam dia a dia. Eu sou muito fã de professoras. Então, uma salva de palmas para vocês. Obrigada.